Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de engenheiro eletricista da Polícia Federal, eu converso hoje com Samuel Carvalho. Samuel, antes de mais nada, quero agradecer pela sua disponibilidade, dar essa entrevista e falar um pouquinho sobre a sua carreira. E a gente já iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Meu nome é Samuel Carvalho, eu sou engenheiro eletricista da Polícia Federal, sou também professor aqui do Estratégia Concursos, das disciplinas específicas de engenharia elétrica, mais focado na parte de eletrônica. Antes de entrar na Polícia Federal, eu já fiz alguns concursos, eu sou do Rio Grande do Sul, logo que eu saí da faculdade, eu pensei em focar nessa área de concursos, aí eu ficava um pouco mais restrito aos concursos estaduais, municipais. E quando surgiu esse da Polícia Federal, eu resolvi fazer também, né? A lotação seria Brasília, então eu teria que sair do meu estado e vir morar no Distrito Federal. Mas mesmo assim eu vim. Foi bem naquela época assim que os concursos começaram um pouco aquela questão de os governos começaram a segurar um pouco mais as nomeações por conta de falta de recurso, enfim. E aí o primeiro que acabou chamando foi justamente aqui o do Distrito Federal, e aí resolvi tomar posse aqui mesmo, e desde 2015 eu estou morando aqui em Brasília, ocupando esse cargo de engenheiro da Polícia Federal. Começando a falar da instituição, mas de forma mais ampla, né? Qual a importância da Polícia Federal? A Polícia Federal ela é a Polícia Judiciária da União, né? Ela é um órgão do Poder Executivo Federal subordinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública atualmente. A importância da Polícia Federal ela é muito importante nas questões de fiscalização de fronteira do país, seja fronteira marítima, seja fronteira por terra, né? Toda a parte da América Latina, aquela parte oeste do Brasil, a questão da fiscalização de fronteira, quem faz é a Polícia Federal. No combate também à repressão de tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, de contrabando, descaminho, enfim, tudo isso. Por exemplo, aquela questão lá de Foz do Iguaçu, aquela ponte lá que liga o Brasil ao Paraguai, a Polícia Federal que atua ali para a questão toda ali enfim, o contrabando que circula por ali, tráfico de cigarro, enfim, qualquer coisa que seja ilegal, a Polícia Federal que faz essa fiscalização, seja por terra, seja por ar, pelo ar, seja pela água, né? A Polícia Federal ela atua nesses três níveis assim também. Quando se fala em Polícia Federal, a gente pensa logo no trabalho fim, né? A gente pensa nos cargos de agente, de escrivão, papiloscopista, delegado. Eu mesmo desconhecia, né, a possibilidade de um concurso da Polícia Federal para o cargo específico de engenheiro eletricista. Então, quais são os outros cargos aí passíveis de entrada via concurso público que compõem essa área meio da Polícia Federal, não muito conhecido aí entre os concurseiros? Além da área fim, que é, como você já falou, que são esses 5 cargos da área policial, né, que são delegado, papiloscopista, escrivão, agente e perito. Tem também os cargos que seriam os cargos administrativos, né, que tem os cargos o cargo hoje em dia é um só, já no passado já foram mais cargos de nível médio, mas aí acabaram que as pessoas foram se aposentando, eles optaram por manter somente o cargo de agente administrativo para o nível médio. Então, daqui para frente, só se a pessoa possui nível médio e queira passar na Polícia Federal, a porta de entrada dela será via agente administrativo, que é a pessoa que presta, que assessora, né, a parte, por exemplo, de licitação, parte de contratos, parte de pagamentos, enfim, é o agente administrativo que dá esse suporte à Polícia Federal em todas as questões. Tem também uma parte de atuação em aeroportos, né, na parte de, enfim, prestar o suporte à área policial. Essa é basicamente a função do agente administrativo. Mas também tem os cargos administrativos de nível superior, que é o meu caso, eu sou engenheiro eletricista. Eu até fiz uma listinha aqui, alguns, né, não são todos, são diversos cargos de nível superior que podem ser objeto de algum concurso. Isso é o cargo de engenheiro, e aí ele se distribui em engenheiro eletricista, civil, mecânico, tem também o engenheiro de telecomunicações, tem o arquiteto, tem o administrador, assistente social, bibliotecário, enfermeiro, estatístico, farmacêutico, médico, e aí são inúmeros cargos também, que também auxiliam a área fim, né, a poder, no caso da engenharia, porque eu posso falar, a gente atua fazendo projetos, né, e também atuando nas fiscalizações de obras e também atuando na manutenção predial da Polícia Federal. Enfim, a gente presta o suporte de infraestrutura para que a Polícia Federal possa melhor
prestar os seus serviços finalísticos, né? A gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre a sua carreira, mas tão importante quanto saber que cargo vai exercer, né, como é a profissão, a remuneração acaba sendo também decisiva na hora de escolher um cargo público. Qual que é a remuneração inicial média de um engenheiro eletricista da Polícia Federal? Quais os benefícios também podem vir atrelados a essa carreira? A carreira, ela tem uma característica que você, logo que entra, você ganha o vencimento básico, mais 80% da gratificação de engenheiro, do que seria a gratificação para um engenheiro, né? Aliado a isso, tem também os auxílios alimentação, auxílio creche, caso a pessoa tenha filho até 7 anos de idade. Tem também o auxílio transporte, que no caso do engenheiro, ele não é tão relevante assim na remuneração, por conta do salário já é um pouco maior. Mas o valor bruto, né, inicial, considerando o vencimento básico e a gratificação, que no início, após o período de estágio probatório, durante todo o estágio probatório, essa gratificação ela é 80% do valor total. Você recebe 100% do vencimento básico, mais 80% da gratificação, é GEDASSE, a sigla da gratificação, é gratificação por desempenho de atividades de conhecimento específico, se eu não me engano. O bruto inicial fica na faixa dos R$7.000, mais esses auxílios, né, de alimentação, que fica na faixa de uns R$470, se não me engano. Auxílio creche também. Tem também a questão da previdência complementar, que a gente contribui para que seria, né, a previdência, regime de previdência próprio, mais uma parcela para previdência complementar, para no final, a ideia ser você manter a remuneração do final da carreira, né, quando vai se aposentar. Após o período de estágio probatório, aí você consegue já receber 100% da gratificação dessa GEDASSE que eu falei, aí o salário passa para mais ou menos uns R$8.200 bruto. Tem toda uma estrutura de carreira, né? Tem a classe A, classe B, classe C e classe especial. E dentro dessa, cada classe tem os níveis, né? Tem nível 1, 2, 3, 4, 5. Aí depois você vai para B, depois você vai... Enfim, tem todos esses níveis dentro da B, depois tem mais 3 níveis dentro da... 3, acho que é 3. E depois mais um nível dentro da classe especial. Enfim, é mais ou menos uns 20 níveis, assim, no total, para você subir na carreira. E deixando claro, né, as carreiras meio não são compostas por policiais, né? Vocês trabalham aí nessa parte, nessa carreira meio, mas não são policiais. Não é policial, a pessoa tanto é que ela nem faz a academia, né? Ela não chega a passar por aquele período lá de academia. Ela presta concurso, aí depois que ela é nomeada, ela apresenta toda a documentação que pede, né? Tem alguns exames médicos e tal, mas não tem nada relacionado a você passar aquele período na academia enfim, lá que seria uma outra escola para que, caso seja aprovado, a pessoa vira policial. Na carreira administrativa não tem isso. Eu queria que você me falasse mais um pouquinho sobre o que faz o engenheiro eletricista da Polícia Federal, de forma mais geral, e depois me falasse sobre o seu dia a dia de trabalho, na prática, o que você faz. Na Polícia Federal, o engenheiro eletricista, a gente cuida da parte de projetos e da parte de fiscalização de obras e fiscalização de projetos contratados, né? Os projetos menores, vamos dizer assim, as pequenas intervenções, até os engenheiros da polícia, eles até desenvolvem o projeto, enfim, para poder licitar. Quando o projeto é um pouco maior, até porque o nosso corpo de engenharia não é tão grande assim, nós somos 11 engenheiros para cuidar de todas as questões de infraestrutura da polícia no país todo. Então, os projetos maiores, normalmente a gente contrata, e aí a gente fiscaliza esse projeto, né, de engenharia. Depois de fiscalizado, a gente recebe esse projeto e aí, enfim, desenvolve toda a nova documentação para que ele cite a obra decorrente desse projeto. E depois a gente fiscaliza a obra desse projeto também. Atualmente, a gente está de teletrabalho direto por conta da questão da pandemia, mas em condições normais, 40 horas, carga horária de trabalho, 40 horas semanais. A gente tem direito a teletrabalho. Teletrabalho, ele... pelo menos na divisão de engenharia, ele foi montado numa estrutura de que a pessoa ela trabalha uma semana em regime de teletrabalho e 2 semanas de regime presencial. Né? Então, a gente vai intercalando, assim, uma semana teletrabalho e 2 semanas presencial. E a rotina é basicamente fiscalização, né? A gente recebe os projetos das empresas que nos mandam, né, para a gente conferir questão, ver se está batendo tudo com o caderno de encargos, ver se não tem nenhuma questão que está fugindo, assim, às vezes a gente faz muita análise de aditivo de obra também, que as empresas solicitam,
volta e meia tem alguma questão lá, faltou um quantitativo, foi subestimado. A empresa pede um aditivo daquele quantitativo para executar a obra. A gente tem que analisar se aquele pedido da empresa realmente é procedente. Então, a gente tem que analisar o projeto, analisar a questão local de obra. Muitas vezes a gente precisa viajar para lugares distantes aqui de Brasília, né? Como eu falei, somos todos lotados aqui em Brasília, mas tem obras no Nordeste, tem obras na região Sul, tem obras na região Norte. Então, por vezes, é necessária essa viagem para poder acompanhar o pessoal que fica local, né? Que normalmente são policiais com formação em engenharia ou arquitetura, que acabam sendo os nossos olhos lá junto à obra, né? Mas muitas vezes é necessário a presença do pessoal da engenharia aqui, por conta de que essa é realmente a nossa função dentro da Polícia Federal, né? O policial ele está lá sendo os nossos olhos, mas ele tem a formação, mas ele pode não ter sido engenheiro, então ele desconhece alguns aspectos práticos de engenharia que a gente, por ser engenheiro, a gente detém esses conhecimentos e aí a gente vai lá apoiá-los nessas questões de fiscalização local também. E tem a questão de manutenção predial, né? Que aí seria mais restrito aqui a sede aqui de Brasília, que a gente assessora o pessoal de contratos nas questões técnicas, né? Aqui em Brasília deu um problema numa linha que percorre na garagem lá devido a uma infiltração, aí deu um curto-circuito. Eu, no caso, lá fui apoiar lá o pessoal da empresa contratada de manutenção predial para acompanhar o serviço, enfim, ver o que realmente era necessário. Basicamente é fiscalização, seja de projeto, seja de manutenção predial, seja de obra. Essa é a atuação principal dos engenheiros da Polícia Federal. Mas aí vai ter uma divisão de áreas, ou o engenheiro que aparecer na área, ele vai ter que fazer? Tem a divisão. O cargo em si, o nome do cargo, ele é uma denominação antiga, é engenheiro, né? Mas, na hora do concurso, aí o pessoal, ele delimita, né? Vou querer tantas vagas para civil, tantas vagas para eletricista, tantas vagas para mecânico. Então, na hora do concurso, o cargo, né, delimita lá o número de vagas para cada uma dessas áreas. E aí, uma vez aqui dentro, aí a pessoa vai trabalhar na sua área. O engenheiro civil vai cuidar de questões gerais da obra, né, obviamente da parte de instalações hidrossanitárias, estrutural, fundação, enfim, toda a parte da engenharia civil de uma obra, por exemplo, ou de um projeto. O engenheiro eletricista vai cuidar de instalação elétrica, basicamente. Uma outra questão de automação pode ser que surja também, né, alguma questão de dados também pode ser que surja, até porque a gente tem somente um engenheiro de telecomunicações, então, por vezes, o engenheiro eletricista, até porque a formação do engenheiro eletricista, ela permite isso, dá um apoio nessa parte de telecomunicações também. E o engenheiro mecânico, ele vai atuar também na parte por exemplo, de elevadores e de ar-condicionado, que são os carros-chefe da engenharia mecânica, são esses aqui na Polícia Federal. Você comentou sobre a necessidade de viajar, né, muitas vezes. Eu acredito que devido à pandemia isso deve ter diminuído um pouco. Mas em períodos normais, assim, com que frequência você diria que, enquanto engenheiro eletricista da Polícia Federal, você precisa estar fora, né, da sua lotação, você precisa fazer viagens? Seria uma por mês, uma por semana, um mês sim, um mês não? No início que eu digo, no início logo que eu entrei, essa necessidade ela era bem maior, né? Por conta de que como eu falei, esses olhos nossos que seriam nos estados, eles não estavam muito bem estruturados ainda. Com o passar dos anos, nesses últimos 5 anos, nos estados eles foram conseguindo se estruturar de maneira razoável, né? Aí essas viagens já estão começando a ficar mais espaçadas, assim. Eu, particularmente, eu não tinha, no último ano, por exemplo, eu não viajei, mas eu tenho colegas que passavam 2 semanas em Brasília, 2 semanas fora, né? Fiscalizando obras para todos os lados. Tinha obra em Mato Grosso, tinha obra em Pernambuco, tinha obra na Bahia, tinha obra também em Paraíba também, enfim, tinha colegas que precisavam estar presentes, até por conta de que eram nomeados fiscais da obra, então eles precisavam estar presentes lá, né? A ideia que está, pelo menos a ideia que nos foi passada, é que a partir de 2021, que a gente já está quase chegando, vai ser o seguinte: os engenheiros vão, no início da obra, e uma vez por mês, né, prestar, depois do início da obra, de modo a prestar um assessoramento técnico aos fiscais da obra, que serão as pessoas que ficarão lotadas naquele estado, né? Por exemplo, não vai ter mais, pelo menos em regra, não vai ter mais a questão de que um engenheiro lotado em Brasília vá ser fiscal de uma obra na Bahia.
E o que ele vai fazer é dar um apoio técnico ao fiscal que está lotado devidamente lá na Bahia. É um trabalho que você vai estar lidando diretamente com a sua atividade, com a sua atividade de formação, né? Mas apesar disso, por já ter esse filtro enorme na entrada, você acredita que é preciso ter algum perfil, característica, né, para fazer esse concurso, ser aprovado e gostar do que faz? Basicamente é você gostar de engenharia, né? Saber que você vai trabalhar com engenharia mesmo. Talvez não aquela engenharia que a gente vê na iniciativa privada, onde o engenheiro ele é o responsável técnico por uma obra, mas você vai ter que ser os olhos da administração pública dentro de uma obra pública. E isso envolve uma grande carga além de conhecimento técnico, de conhecimento de questões de legislação, né, e também acórdãos, enfim, todo o arcabouço legal que envolve uma obra pública, que não é pouco. A gente precisa estudar muito acórdão de TCU, precisa estudar muita legislação, fazer cursos de fiscalização de obra, fiscalização de contratos, entender nuances de que possa estar ocorrendo algum tipo de, não vou dizer corrupção, mas porque é uma palavra meio forte, mas é algum tipo de irregularidade na questão de um aditivo. Você tem que saber os percentuais máximos e mínimos que um aditivo pode acontecer numa obra. Você tem que ter muita atenção em todos os aspectos. Então, o perfil seria gostar de engenharia e também gostar de permanecer estudando essas questões de obra pública, que é realmente... Na faculdade, a gente vê muito pouca coisa de obra pública. Na de engenharia elétrica, por exemplo, na de engenharia civil, creio que veja bem mais questões de obra, mas na faculdade de engenharia elétrica a gente vê pouquíssima coisa de obra e de orçamento. Então, você vai ter que ter depois que entrar lá, obviamente, tem os colegas que dão um apoio todo. Eu entrei bastante cru nessa questão de obra e de orçamento, eu fui aprendendo junto com os colegas que também eram novos, mas que já tinham algum tempinho de casa já, e alguns colegas mais antigos também. Eles vão dando apoio, a gente vai aprendendo, vai conversando, trocando ideia, fazendo curso, enfim, a gente vai... É manutenção de um estudo permanente, assim, também, depois de formado, né? Não é só passar no concurso e pronto, tem que permanecer estudando depois do concurso também. Samuel, na nossa conversa, né, prévia pelo WhatsApp, para eu te convidar para essa entrevista, eu até comentei que eu desconhecia essa carreira de engenheiro, né, como carreira meio da Polícia Federal. Eu conhecia a carreira administrativa de nível médio, essa sim, mas quando eu pensava em eletricistas, em engenheiros de forma geral dentro da PF, eu pensava na carreira de perito, não sabia dessa carreira meio. Como que você conheceu a carreira, né? Foi algo que aconteceu ali no meio do caminho, saiu o edital, fez o concurso, eu já tinha conhecimento prévio da carreira? Não, eu também desconhecia a questão de que existia a carreira meio dentro da Polícia Federal, né? Na época, eu estava saindo da faculdade e comecei todos os editais que iam aparecendo, uma remuneração mais ou menos atrativa, eu ia fazer. Foi o caso esse da Polícia Federal, eu conheci basicamente através de um edital. Eu fui, depois que saiu o edital, fui dar uma pesquisada, vi que realmente tinha. Fui dar uma pesquisada também na cidade de Brasília, para ver como é que era. Eu morava em Porto Alegre, né? Nunca tinha vindo para Brasília. E foi assim que eu conheci o cargo. Mas é um cargo bem interessante. Eu gosto bastante aqui do que a gente faz, né? Do modo como a gente trata a obra pública, né? A gente entende a necessidade do bom emprego do dinheiro público nas questões de obra, né? Às vezes um aditivo que pode parecer uma coisa interessante por um ponto de vista, mas a gente tem que sopesar também se isso não pode ser feito através de uma outra licitação, que realmente tem que ser feito durante a obra, porque tem a questão de vinculação ao objeto, enfim. É uma questão bem interessante do cuidado com o dinheiro público que a gente, como servidor público, acaba tendo aqui também. Samuel, abrindo um parêntese aqui nessa entrevista, né, o objetivo é falar da sua carreira, mas vou aproveitando enquanto professor, né, como eu disse, é uma carreira que muitos aí que estão assistindo certamente não conheciam também, mas quais são as carreiras mais comuns, assim, os concursos mais comuns para engenheiros elétricos hoje em dia, né? São concursos aí de que área, geralmente, assim? Quais os concursos que oferecem oportunidades para engenheiros elétricos? Normalmente, os que apresentam melhor remuneração são normalmente aqueles das empresas públicas, né? Aí pode ser uma Petrobras, pode ser uma Caixa Econômica, pode ser Codevasf, que é um concurso que está com edital aberto, inclusive, né? Quando é da administração direta, normalmente a remuneração ela tende a não ser tão atrativa. O que seria uma remuneração atrativa seria ser, no mínimo, o piso
estabelecido lá pela lei que regulamenta a engenharia no Brasil, uma lei de 1966, que regulamenta lá uma remuneração mínima para o engenheiro. A administração pública, a administração direta, aliás, ela não precisa seguir a remuneração do engenheiro por conta de que, pelo menos no modo como eu acabei entendendo, que antes de ser engenheiro você é servidor público, e para ter uma espécie de aumento e mudança em relação à remuneração, precisa de uma lei específica que determine esse aumento de salário, né? Então, não basta que uma lei ou uma outra lei diga que seu salário será 8 salários mínimos e meio e pronto. Isso vale só para a iniciativa privada ou então para administração pública indireta, que aí é vinculada à CLT, né? Mas vale sempre a pena ficar de olho nos editais, né? Porque eu acredito que quando você tem uma formação específica, você gosta do que faz, você ama o que faz, o interessante é você buscar concursos na sua área de formação, né? Mesmo que as oportunidades sejam melhores, eu vejo muita gente aí que às vezes desiste da área de formação não porque não gosta, mas porque acha que são poucas as oportunidades. Mas não são tão poucas assim, às vezes assim quanto parece, né? Eu acabei esquecendo de comentar, dentro da área de formação, obviamente, tem a área de perícia, né? Só que aí você não vai tratar com engenharia propriamente dita. Você vai se utilizar de conhecimentos de engenharia para participar de uma investigação, enfim, levantar provas, enfim, coisas desse tipo para atividade policial, né? Mas não seria uma área de engenharia propriamente dita, tal como essa da divisão de engenharia da qual eu trabalho aqui. Dá para você dizer que ainda é dentro da carreira, da área que você estudou. Samuel, quais são as principais dúvidas, curiosidades, às vezes até equipes de quem não conhece a sua carreira? O que as pessoas mais costumam te perguntar, né? Acho que uma das coisas eu já perguntei lá no início sobre a questão de não ser uma carreira policial, então imagino que vocês não tenham porte de arma, né? Não é uma carreira de fato policial. E o que as pessoas mais te perguntam sobre? Mais pergunta realmente em relação ao porte de arma mesmo, se eu tenho direito ao porte de arma, né? Ter eu até tenho, porém não em relação a tal como é para o policial, né? O policial, a polícia dá uma arma para ele e pronto, ele pode carregar aquela arma até onde eu sei e restrito. Eu integro a parte comum da sociedade, né? A sociedade não policial, então teoricamente eu tenho direito a ter uma arma, enfim, mas eu não tenho aquela arma que a polícia dá para os servidores da carreira policial. E nenhum administrativo. Talvez os mais antigos, né? Mas aí, enfim, mudou-se o entendimento lá pelas tantas, e hoje em dia não existe mais essa questão de um administrativo receber uma arma da Polícia Federal. Essa é a principal questão. A outra é que todo mundo acha, quando eu pergunto, o que você faz? Eu sou engenheiro da Polícia Federal. Você é perito? Não, sou engenheiro. Aí tem que explicar que existe, sim, a carreira meio, a carreira de engenharia. Aí as pessoas acabam também entendendo que existe essa carreira meio dentro da Polícia Federal também. Essas são as duas principais questões que sempre que eu conheço alguém novo, eu falo, trabalho na Polícia Federal, pergunto se eu tenho porte e também se eu sou perito. Samuel, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, né? Imagino que essa entrevista seja um atrativo, principalmente para quem tem a formação específica de engenharia elétrica. Então, que mensagem ou dica, enquanto professor, você gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo e tem o desejo, né, de fazer concursos na sua área de formação, né, na área de engenharia elétrica? Bom, na área de engenharia elétrica, a gente tem o nosso curso regular, né? Lá a gente procurou montar toda uma base de estudos para abranger o maior número possível. Obviamente que não é possível abranger 100% do conteúdo, afinal é uma graduação de 5 anos, né? Mas a gente procura abordar lá os principais tópicos. A gente montou baseado em provas antigas, né? Não tão antigas assim, né? Mais ou menos a gente foi até mais ou menos 2018 e montou lá um corpo de conteúdo para que a pessoa possa manter-se em constante contato com a matéria, né? Tal, quando surgir um edital, aí ela poderia, enfim, começar a estudar. O ideal seria que ela já viesse estudando junto, né? Com as questões de engenharia elétrica, as questões de português, as questões de legislação, que são coisas que sempre caem, né? Então, se eu puder dar uma dica, é aliar os conteúdos técnicos que a pessoa precisa estudar, né? Até porque, se eu não me engano, por exemplo, nas provas do CESP, são por volta de 70
questões de conhecimentos específicos, então é um peso razoável, e 50 questões de conhecimentos básicos. Enfim, a pessoa precisa dominar ali os aspectos técnicos e também os aspectos considerados básicos, né, que são português e legislação. Alguma outra prova pode cair também raciocínio lógico, mas português e legislação, e aí legislação seria constitucional e administrativo, carro-chefe, uma outra questão de legislação específica para um concurso, né, mas para se manter estudando, para estar pronto assim para quando sair um edital, seria manter-se estudando nas questões técnicas, né, português, direito constitucional e direito administrativo. Essas 4 aí a pessoa já vai estar com uma boa base para quando surgir um edital ela focar naquilo que ela não vinha estudando. Samuel, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dar essa entrevista, né? Eu estou no mundo dos concursos aí há quase 7 anos e, como eu disse, desconhecia essa carreira, essas oportunidades também na área meio da Polícia Federal. Então, eu tenho certeza que muitas das pessoas que vão estar nos assistindo, né, sejam da área de engenharia ou não, vão saber que existem essas possibilidades das carreiras meias, vão procurar mais informações e, quem sabe, num próximo concurso aí se tornarem colegas de trabalho. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir tudo sobre o mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!